Olá, mais uma vez vamos dar início ao nosso grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez, querido Senhor, em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de aprendizado. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, o GEOB, e que no momento estamos estudando o Livro dos Espíritos e já estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Já passamos pelo item 1, Conhecimento do Princípio das Coisas, item 2, Espírito e Matéria, e estamos no item 3, Propriedades da Matéria. E na semana anterior, nós chegamos até a pergunta número 31, onde Kardec pergunta de onde se originam as diferentes propriedades da matéria, e os espíritos respondem que são modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em certas circunstâncias. E aí já está nos introduzindo na matéria elementar primitiva, né? Que são as moléculas elementares. E vamos continuar hoje com a pergunta número 32, para conhecermos mais sobre as propriedades da matéria através do que Kardec perguntou aos espíritos. Então vamos à pergunta número 32. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não significariam mais do que modificações de uma só e mesma substância primitiva? Já que os espíritos dizem que as propriedades da matéria, elas têm origem em modificações dessas moléculas elementares, que em determinadas circunstâncias vão se transformando, Kardec vai dizer, então, de acordo com isso, sabor, odor, cor, som, né? Aquilo de que é originário o veneno, assim como o remédio, tudo que pode ser venenoso ou salutar ao corpo, nada mais é do que modificações de uma mesma substância primitiva. Esse é o questionamento do nosso querido Kardec na pergunta 32. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Sem dúvida. E que apenas existe pela disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Então, toda e qualquer matéria que existe, se nós formos remontarmos a origem dessa, a molécula primeira, nós vamos sempre chegar na matéria elementar primitiva, ou no fluido cósmico, no fluido primitivo, no fluido cósmico universal, como nós aprendemos aqui na codificação, né? No Livro dos Espíritos. Então, os sabores, os odores, as cores, os sons, a qualidade tanto do que pode ser ruim ou venenoso para o corpo físico, tanto com aquilo que vai curar ou que vai se transformar em remédio, tudo que há são modificações. É a matéria elementar primitiva numa transformação e numa condição diferente. Mas tem comentário de Kardec nessa pergunta
e para a resposta que foi dada pelos espíritos. Esse princípio, diz Kardec, é demonstrado pelo fato de que todos não notam as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uns acham uma coisa agradável ao paladar, outros a acham má. Enquanto uns veem azul, algo, outros veem vermelho. O que é venenoso para uns é inofensivo ou salutar para outros. Por quê? Porque na resposta os espíritos dizem que é apenas transformações da mesma substância e que elas apenas existem porque existe uma disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Então, o paladar que é destinado a perceber existe um órgão que é para que nós possamos perceber o paladar, ou seja, este órgão existe para que nós possamos, através do paladar, perceber essa matéria elementar primitiva. E ela difere de cada órgão, porque de cada um que percebe com o seu órgão. Então, por isso que o gosto pode ser agradável para um, pode não ser para outro. Por isso que uma determinada comida pode servir para um, mas pode intoxicar ou causar mal a outro. A matéria elementar é a mesma, mas o órgão que vai perceber essa matéria em reação a isso, ela pode, para cada um, se apresentar de forma diferente. É isso que Kardec esclarece quando ele faz esse comentário da resposta número 32. E aí continuamos com a pergunta número 33, em que Kardec vai dizer assim: a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Porque se ele está dizendo isso, que o órgão que percebe vai fazer com que essa matéria, para um seja de um jeito, para outro seja de outro, um consiga ver vermelho, outro vê azul, um percebe o gosto de uma forma, outro não. Para um é agradável e não faz mal, para outro pode levar a uma intoxicação. Essa mesma matéria, Kardec pergunta, é suscetível então de receber todas essas modificações e de adquirir todas essas propriedades? É como se ele estivesse dizendo assim: ela pode se transformar tanto assim? É possível isso? Essa mesma matéria que é elemental, ou seja, ela é única e pode sofrer todos esses tipos de transformações? Ficou abismado, né? O quê? Resposta dos espíritos: sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Lembra? Nós aprendemos, né? Nós vivemos impregnados do divino, no hálito do Criador. Deus tudo sabe, tudo vê, é onipresente, é onisciente. Como é que funciona isso? Justamente porque tudo vem de um mesmo elemento, de uma mesma matéria. Toda a formação dos corpos, de todo tipo de matéria que existe, é essa matéria elementar em diversos, então, através dessas propriedades da matéria, de todas as suas transformações, porque ela está presente em tudo, que nós já vimos, não tem nada, tem um vazio, não existe vazio, o que está vazio para nós, ou que nós não conseguimos captar ou perceber, está impregnado dessa matéria elementar, dessa matéria primitiva, só que ela está numa condição que nós não temos a capacidade de perceber. Isso nós já vimos que os espíritos disseram em respostas anteriores, né? Então, mas tem aqui
nessa resposta dos espíritos, tem uma nota de Allan Kardec. Antes da gente ir para o comentário, nós vamos ler. Então, pergunta de Kardec: a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta dos espíritos: sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E aí tem uma nota de Allan Kardec que diz assim: esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as propriedades mais diversas, um paladar determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, porque existe um elemento primitivo e as propriedades dos diferentes corpos nada mais são do que as modificações desse elemento. Resulta que a substância mais inofensiva tem o princípio, mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada por uma parte de oxigênio e por duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se dobrarmos a proporção do oxigênio. Uma transformação análoga pode-se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Essa é uma nota de Kardec da resposta dos espíritos. Mas antes da gente comentar a nota de Kardec, vamos ao comentário que ele faz da pergunta número 33. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que vemos como simples são modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos atualmente de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até a nova ordem. Olha o que Kardec está dizendo aqui. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos são simples modificações dessa substância primitiva, dessa molécula elementar. Na impossibilidade em que nos encontramos atualmente de remontar, a não ser pelo pensamento. Por quê? Porque nós estávamos em 1857, quando os espíritos responderam e quando Kardec faz as suas considerações. E naquela época, o que nós já tínhamos de avanço, de tecnologia, só dava para compreender tais coisas através do pensamento. Não dava ainda para essa ideia que nós tínhamos a partir do que os espíritos trouxeram, nós irmos ao laboratório verificar. Então ele diz, na impossibilidade em que nos encontramos atualmente, naquela época, em 1857. Né? E nós já estamos hoje em 2021. E hoje nós já temos condições de verificar, de perceber coisas, né? Poder ir lá checar aquilo que os espíritos falaram. Mas, como eu disse, a gente ia ler o comentário de Kardec, mas faríamos também alguns comentários sobre a nota que Kardec dá quando os espíritos dizem que, sim, nós devemos entender que quando se diz que toda a matéria elementar ela é suscetível de receber toda e qualquer modificações e de adquirir muitas e muitas propriedades, porque Kardec achou, né, isso como se ele dissesse assim, que fantástico. Então, essa matéria ela pode se transformar de uma forma assim absurda em tantas propriedades, adquirir tantas propriedades
uma única matéria, uma molécula que é primária, no sentido de que é a base de tudo, ela pode sofrer essa quantidade de transformações? Os espíritos, sim. E isso é o que você deve entender quando a gente diz que tudo está em tudo, ou seja, que não tem vazio, que não tem vácuo, que não tem nada, porque tudo está preenchido, porque tudo está em tudo, porque esta matéria que está no vazio, este elemento, ela é a mesma que está no que nós consideramos cheio, ela é a mesma que está nos nossos corpos, sejam eles densos como os corpos físicos ou sutis como, por exemplo, os nossos corpos espirituais, o perispírito. Então ele diz, na explicação que ele vai dar na nota de Kardec, ele diz que esse princípio vai explicar um fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, né? Que fazem a magnetização, que fazem a transmissão de fluidos ou de energias, que consiste em quê? Em, pela sua vontade, dar a uma substância qualquer propriedades diversas. Por exemplo, uma que é muito conhecida, a água fluidificada que nós encontramos nas instituições espíritas, né? Nós chegamos lá, participamos do trabalho ou fazemos algum tratamento e depois nós recebemos o quê? Uma aguinha e que é dito para nós o quê? Esta água é uma água fluidificada, ou seja, nesta água, por ação da vontade dos espíritos que são responsáveis pelo trabalho, tanto encarnados quanto desencarnados, principalmente os desencarnados, que têm um conhecimento muito maior com o nosso, eles sofrem, essa água vai sofrer transformações em suas propriedades, porque será colocado naquela água, a vontade vai fazer com que o elemento primitivo que dá origem àquela água sofra transformações que vá beneficiar aquela pessoa que vai beber aquela água. Por isso que a gente até diz, lá na instituição nós temos um trabalho, né, no dia de terça-feira, que é o trabalho do grupo de passe, e quando as pessoas passam pelo trabalho de passe, passam pelo trabalho da fluidoterapia, o que é que acontece? No final, elas levam uma garrafinha de água para que ela seja fluidificada e geralmente a orientação que foi dada pela equipe espiritual, que aquela água seja para aquela pessoa. Mas não pode dar para meu pai, para meu filho, não. Você pode trazer uma outra água para que seja colocada ou trabalhada nesta água aquilo que vai ser necessário para o seu filho, para seu marido, para sua mãe, para alguém que você queira. Mas ela foi magnetizada, os elementos que estão aí, o elemento primeiro, a molécula elementar, o fluido, ele foi modificado para atender a sua necessidade. Então Kardec disse, agora entendi o que é que acontece no processo de magnetização. É essa transformação que consiste, no dizer dele aqui, em dar pela vontade a uma substância qualquer, no caso a água, as propriedades mais diversas. Por isso que tem pessoas que chegam e dizem no trabalho, eu senti, quando eu bebi, eu senti o gosto de remédio. Outras dizem, quando eu fui beber, tinha um cheiro de flores. Quando eu bebi, eu achei um gosto diferente, eu não sei dizer o que é. Por quê? Porque é aquele fluido elementar que foi modificado naquela água, aqueles elementos que estão ali, é a água. Os elementos que estão ali unidos é o quê? Uma molécula de oxigênio com duas moléculas de hidrogênio, né? H2O. Duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, é a água que está ali, mas a partir da vontade daquele que vai magnetizar ou manipular aquela água, ela se transforma e não é apenas agora o H2O, mas ela passa a conter
outras propriedades para que aquele que a água for destinada, ela possa atuar. Então, existe um elemento primitivo, diz Kardec, e as propriedades dos diferentes corpos nada mais são do que modificações desse elemento. Resulta que a substância mais inofensiva tenha, por exemplo, uma água, a mesma princípio que aquela que é a mais deletéria, um veneno. Todas elas são o fluido elementar, o fluido primitivo que origina todas as coisas e que dá origem a toda a matéria, porque existem 2 elementos gerais no universo, já aprendemos isso nesse capítulo, espírito e matéria, e que todas as modificações vêm dessa matéria elementar primitiva. Então ele diz, assim a água, que é formada por uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio, torna-se corrosiva se nós modificarmos. Ele dá o exemplo, né? Se nós modificarmos e dobrarmos e colocarmos 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, água, mas se nós dobrarmos, colocarmos 2 de oxigênio, não é mais água, agora é água oxigenada, né? Então, ele diz que é uma transformação análoga, pode se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade, a modificação daquela água para aquele que vai receber. Olha que fantástico! Eu pensei que espiritismo... mas não era só para a gente ir lá no centro, tomar passe, ouvir falar de Jesus. Não, a gente tem que entender como as coisas se originam. A gente tem que ir buscar, pesquisar. Mas tem que entender de física, de química, de biologia. Não precisa se tornar um doutor, não precisa ir para a faculdade. Mas tem que estudar, tem que pesquisar para saber que quando dizem que aquela água fluidificada, ela é trabalhada pelos espíritos responsáveis pelo trabalho para a minha utilização e para o meu processo, eu entender que isso não quer dizer uma questão de fé cega, isso não quer dizer uma questão de crença, mas isso quer dizer ciência. Isso quer dizer que existem seres que, sabendo o que estão fazendo e que vão manipular essa matéria elementar, vão colocar, adicionar nessa água e ela vai passar a ter propriedades que vão me beneficiar. Então, toda vez que eu chegar na instituição agora, que eu for beber aquele copinho com a água fluidificada, eu não vou achar que é só uma água que estão dizendo que é fluidificada, porque fizeram a prece e porque os espíritos... Não, eu vou entender. Pela ação da vontade de auxiliar, de fazer com que a pessoa melhore, eu tenha um bem-estar, foram feitas modificações na matéria elementar que faz com que essa água exista, colocando nelas propriedades que vão me auxiliar. Então, eu vou beber tranquila. Aí eu vou querer todo dia que eu for à instituição, eu vou levar logo minha garrafinha, deixa lá, porque agora eu entendo qual a utilidade daquela água fluidificada e por que ela existe, principalmente, por que ela pode me beneficiar. Então, é espiritismo? Também é educação, faz com que a gente faça o quê? Porque essa é a finalidade da doutrina. A doutrina não veio para transformar a humanidade em espíritas. A doutrina veio para que nós possamos entender e termos a consciência de que somos espíritos. E para isso, ela nos traz todo o seu corpo, para que nós possamos chegar a essa compreensão. Afinal de contas, nós fomos criados simples e ignorantes, né? Caminho à perfeição, consciência plena, consciência cada vez mais se apropriar do que sou, que é um espírito imortal. Mas vamos lá, que ainda tem mais
uma pergunta aqui. Tem a número... Uma não, tem mais de uma. Vamos à pergunta número 33. A. Que é um desdobramento da pergunta 33, que é se essa matéria ela pode adquirir diferentes propriedades ou tantas propriedades assim. A resposta sim. Inúmeras. E aí Kardec então vai fazer a 33A. Então essa teoria não parece dar razão à opinião desses que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades nada mais são que efeitos secundários variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Então Kardec vai dizer, tá, então se a matéria elementar primitiva ela pode sofrer N transformações e modificações, adquirindo absurda quantidade de propriedades, isso aí vai dar razão àquela teoria e opinião daqueles que dizem que a matéria não é senão do que... A matéria em si mesmo só teria duas propriedades essenciais, que seria força e movimento. E que todas as outras propriedades nada mais seriam do que efeitos secundários dessa força e desse movimento, variando apenas de intensidade e de força ou de direção. Seria isso? Essa teoria estaria certa? A gente pode dar razão a essa teoria? Resposta dos espíritos. Essa teoria é exata, faltando apenas acrescentar, de acordo com a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, em um corpo opaco que pode transformar-se transparente e vice-versa. Então, está correta essa forma de pensar, a construção dessa ideia de que a propriedade só seria força e movimento e que o resto tudo seria variações dessa força e movimento, variando apenas intensidade e direção? Os espíritos disseram, ok, ela está exata, só está faltando uma coisa, que tem que acrescentar. De acordo com a disposição, a forma como a molécula, essa molécula elementar e primitiva, que é única, ela é a base, como ela vai se colocar, a disposição que ela está, você vai ter um corpo que pode ser opaco ou pode ser se transformar em transparente ou vice-versa, é transparente e se transformar em opaco. Se vocês acrescentarem isso aí, ela está perfeita. Então, essa teoria é exata, faltando apenas acrescentar que, dependendo da disposição da molécula, esta matéria, ela pode se transformar no oposto do que ela é. Se ela é opaca, ela pode virar transparente. Se ela é transparente, ela pode virar opaca. Olha que coisa fantástica. Isso aqui nós estamos vendo, né? Eu não vou continuar hoje e encerrar. Faltam uma pergunta, duas na verdade, porque é uma pergunta com seu desdobramento, mas como já estamos chegando no tempo mais ou menos que a gente termina o vídeo, e como tem muita coisa ainda para a gente ver aqui, muita coisa para a gente refletir, porque quando Kardec está falando das propriedades da matéria, quando ele pergunta dessas propriedades, nós vamos ver assim, qual era as propriedades conhecidas na matéria em 1857, porque Kardec está falando aqui de força e de movimento, e que tem teorias que dizem, ok, qualquer outra que você entenda aí como propriedade seria a força ou movimento em variando apenas em intensidade e movimento. Mas hoje, quais são as propriedades que nós conhecemos da matéria? E nós vamos pesquisar, né? Então, hoje nós temos a matéria.
não mais como apenas força e movimento, mas temos propriedades físicas. Então quais são? São aquelas que podem ser medidas e observadas sem alterar a composição química da substância. Então, elas podem ser divididas em gerais ou específicas. Olhe, já diferiu de força e movimento para ser geral ou específica. Organolépticas, não é um palavrão. Então, gerais ou específicas, organolépticas e intensivas ou extensivas. Uau! Então, tudo isso já temos hoje. Hoje nós já entendemos como propriedades gerais. São aquelas que são comuns a toda a matéria. Então, volume, temperatura, estado físico, né? São propriedades gerais. Mas temos também propriedades específicas, que são aquelas específicas para cada matéria que podem ser usadas para identificar a substância ou o composto em que está sendo analisado. Então, hoje nós temos temperatura, volume, mas temos também densidade, pontos de fusão, ebulição, coeficiente de solubilidade. Imagine, Kardec trouxe força e movimento. Olhe quantas hoje. Mas lembra que ele disse, hoje, com o que nós temos, e hoje, 2021, mas temos mais, nós temos que propriedade organolépticas é essa, Sandra? É um palavrão? Não. É aquela propriedade em que nós podemos analisar ou perceber pelos sentidos. Por exemplo, visão. Então, quando nós conseguimos ver, é uma propriedade organoléptica. Sentir o cheiro, o olfato, o tato, o paladar. Então, tudo que nós podemos analisar por esses sentidos são consideradas propriedades organolépticas. Espiritismo é conhecimento, né, gente? Eu também tive que voltar para ver, é tão bom, né? A gente poder dizer assim, voltar para ter informações agora que a gente não lembrava mais, que muito tempo que a gente não estudava, né? Coisas novas que estão aparecendo. Mas falamos também que tem as propriedades intensivas, que são aquelas que não dependem da massa da amostra. E aí ele dá um exemplo. Por exemplo, a densidade de um cubo de gelo é a mesma que a densidade de um iceberg. Oi? Se interessou? Vamos pesquisar. Densidade, que é uma propriedade intensiva. A densidade de um cubo de gelo é a mesma de que um iceberg. Mas também tem a propriedade extensiva, que são aquelas que dependem da massa da amostra. Então, o volume é um exemplo disso, né? Depende da propriedade, depende da massa, pois 5 quilos de água não vai ocupar o mesmo volume que 20 quilos de água. Então, isso é uma propriedade extensiva, que o volume vai interferir, porque eles não vão poder ocupar o mesmo lugar. Mas ali nós vimos que ali são as propriedades físicas. Mas nós temos também o quê? Propriedades químicas. E aí nós vamos ver propriedades de grupo. Eu não vou ler tudo aqui, né? Vocês pesquisem. Nós temos propriedades de grupo em que eles vão dizer aqui. Algumas substâncias possuem propriedades químicas em comum e por isso são classificadas em grupos específicos, que são chamados de grupos funcionais ou funções. Por exemplo, uma função inorgânica é dos ácidos. Todos esses componentes liberam em meio aquoso como único cátion o H positivo e possuem as seguintes propriedades. Conduzem corrente elétrica em meio aquoso, reagem. Então, querendo entender sobre propriedades de grupo, o que a gente quis trazer aqui foi, na época que Kardec fala na impossibilidade em que nós nos encontramos atualmente de remontar,
E hoje, no século XXI, nós já temos, porque nós já estamos em outra época em que a tecnologia, em que nós já temos recursos para entendermos melhor a explicação dos espíritos. Então, nós vamos ficar por aqui, porque semana que vem a gente vai continuar com a pergunta número 34 e a pergunta número 34A. Afinal de contas, nós já estamos estudando o livro dos Espíritos há 5 anos. Recomeçamos agora com esse modelo que nós estamos, então nós não temos pressa nenhuma de terminar o nosso estudo. Então vamos, na semana que vem, dar prosseguimento à pergunta número 34. Lembrando aqueles que fazem parte do nosso grupo de estudos das obras básicas, que nesse momento atual que nós estamos vivenciando, o nosso grupo está agora nesse formato virtual. Então, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, curtam o vídeo se vocês curtiram, divulguem, passem para os seus amigos, compartilhem para que nós possamos estudar juntos até o momento em que nós poderemos voltar para a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, e sempre às quartas-feiras, das 19 às 20h30, nós podermos estar lá presencialmente e receber todos aqueles que já são integrantes do grupo, já são frequentadores da casa, e todos aqueles que quiserem conhecer a nossa instituição, que desde o ano de 1910 tem essa proposta de estudar a doutrina para que nós possamos nos instrumentalizar enquanto espíritos para sermos proprietários da nossa caminhada, dessa nossa experiência atual. E a doutrina se propõe a ser uma ferramenta a nos auxiliar nesse processo de evolução, de sair da condição que já saímos há algum tempo de simples ignorantes, e a cada experiência nova ampliar a consciência de sermos espíritos imortais. Então, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, convidem outras pessoas para que nós possamos estar estudando juntos, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexões, que possamos durante a semana levarmos essas reflexões conosco e, se assim nos convier, que possamos utilizá-las nesse nosso aprendizado atual. Que o teu amor continue sustentando a nossa vontade e que ele possa sempre, Senhor, encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.